que nós pensamos a respeito do desenvolvimento do nosso aprendizado? Nós olhamos as pessoas agitadas de um lado para o outro, levantam de manhã inquietas, agitadas diante dos afazeres e vão acumulando tantos problemas na busca de encontrar a solução. E isso, infelizmente, é um mal da humanidade e Jesus nos pergunta assim: por que andeis ansiosos? Por que andeis preocupados? Porque ele já no seu processo de semeadura ali diante da multidão, ele via a inquietação das pessoas e ali as pessoas viam nele não a solução espiritual para a vida eterna, mas viam nele a solução transitória para a vida material. E é isso, infelizmente, que a grande maioria das pessoas, elas se colocam na busca de soluções transitórias para a vida material. E como alguém que está se debatendo no lodo, na areia movediça, quanto mais ele se esperneia, mais ele afunda. Quanto mais energia ele aplica para dissolver o problema, mais ele se enreda no problema. E o que nós aprendemos? O que eu aprendi nesse momento da minha existência? Primeira coisa, respirar. Porque não existe nada mais importante na existência de um ser terreno do que a respiração. A respiração, ela implica na vida, no movimento de existir e coexistir. Porque quando eu respiro, eu coloco para dentro do meu pulmão o oxigênio, eu estou colocando não somente componentes químicos, mas eu estou colocando a própria essência da vida que vai nutrir todo o meu corpo dentro do seu processo físico de energia vital. E essa energia vital, ela vem de tão longe, ela vem do Sol, centenas de milhares de quilômetros de distância. Esse raio de luz, esse raio serpentino, esse raio de vida, ele vem sobre nós e nos nutre. Nutre cada componente vivo do planeta e faz com que nós tenhamos essa sensação maravilhosa da existência, onde eu posso tocar, onde eu posso cheirar, onde eu posso ouvir, onde eu posso enxergar. Meu equipamento físico completamente habilitado para interagir nessa dimensão dos sentidos onde eu estou existindo neste momento. Dá para parar para pensar nessa bênção? Consegue apalpar essa mesa agora e sentir a maravilha de colocar suas mãos sobre esse elemento físico e senti-lo? Porque há um momento na nossa transição e do nosso aprendizado onde essa perspectiva, ela deixa de cessar. Um abraço não pode ser dado. Um aperto de mão não pode ser realizado. Um beijo não pode ser feito. Um olhar, uma troca de olhar. Porque quem está na dimensão do espírito olha para vultos. E quantas oportunidades nós tivemos de dar um abraço apertado e demonstrar carinho, afeto, um sentimento real. Não mentiroso, não falso, mas real. E nós não fizemos porque não tínhamos tempo. Quantas vezes eu levantei de manhã, olhei para a cama do meu filho, da minha filha, e não tive tempo de ir até eles e dar um abraço. Porque os afazeres não permitiam. E onde estão os afazeres agora? O que eu posso plantar e colher agora? Qual é o meu salário agora? O quanto eu ganho pelo meu trabalho, pela minha dedicação, do tempo? Porque enquanto vivo, o que você vende, o que eu vendo, o que nós vendemos é o tempo. Nós vendemos a nossa vida. Nós quantificamos a nossa vida e colocamos um preço nela. Dizemos, olha, minha vida vai custar tantos reais por hora. E ali eu vendo a minha vida. Eu vendo o meu tempo. E esse tempo que é tão precioso e que poderia ter sido usado de uma maneira
tão mais especial ficou na oportunidade do passado e que agora não é mais possível. E muitas vezes nós não paramos para pensar nas consequências das nossas atitudes, e a nossa alma está tão cauterizada por produtos químicos, do álcool, do fumo, do sexo, que nós não paramos para pensar na essência da oportunidade que temos diante do coletivo da nossa família, das pessoas que são afins na nossa oportunidade transitória nesse mundo terreno, e nós passamos desapercebidos dessa oportunidade, e somente lá na frente nós vamos parar e pensar: puxa vida, quanto tempo eu perdi, a oportunidade que eu tive, o que poderia ter falado, o que poderia ter feito, e eu não fiz. E Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Eu posso dizer isso, Deus é misericordioso. Mas a misericórdia dele que se renova, ela não renova fazendo o tempo voltar atrás. Pelo contrário, ele nos impulsiona a ter mais cautela e cuidado com aquilo que nós estamos fazendo com o tempo hoje. Talvez hoje eu tenha essa impossibilidade do abraço, do afago, do falar, porque a fala espiritual não é que ela não retrate no coração de quem fala o sentimento real. Não quer dizer que um pai que desencarnou não diga que ama a sua filha e o seu filho, e que isso não tenha o valor do sentimento, porque esse sentimento não está no órgão físico de carne que foi sepultado. Ele está na alma, ele está intrínseco dentro das relações que foram desenvolvidas dentro de uma caminhada existencial anterior e presente. Então não é que isso não tem validade, mas esse exemplo, esse ensinamento, porque muitas vezes você para e fica ali por horas observando a inquietação da alma daquele que você ama e se vê impossibilitado de transferir para ele a experiência que você adquiriu na sua caminhada e dizer: não vá por esse caminho, não continue persistindo nisso, não gaste sua energia dessa forma, priorize coisas que vai te trazer bem-estar. E aí o que acontece? Esse ritmo do nosso caminho evolutivo que nos impulsiona para frente não é o suficiente para que a gente sempre não queira olhar para trás e não permitir que aqueles que nós amamos fiquem pelo caminho. Nós queremos impulsionar todos para a frente. Queremos que todos sigam juntos e vão degrau a degrau, escalada a escalada, passo a passo, caminhando junto até o momento em que nós vamos nos reencontrando e vamos amadurecendo nossas relações, vamos aparando nossas arestas, vamos nos perdoando, sendo perdoados, e vamos aprimorando o amor verdadeiro, sincero e divino no coração. Então, quantas pessoas permanecem durante séculos presos, sofrendo por falta de perdão? Não que não seja reconhecido a amplitude de muitas injustiças, de muitas perdas, de muitas traições, de muitos enganos, de muitas situações onde irmãos trouxeram sobre si o preço de sangue, da culpa, onde irmãs tramaram de maneira irresponsável o prejuízo daqueles que são do seu próprio sangue. Irmãos tramaram contra os seus pais feriram mortalmente os seus filhos. Então, é uma trama infinita de situações que não cabe colocar diante da mesa e julgar A ou B, mas simplesmente dizer que quem perdoa se liberta. Se liberta desses agrilhões, se liberta das suas amarguras, se liberta e, em um momento, se permite a enxergar uma pequena fresta de luz na escuridão. E quem está na escuridão extrema sabe o quanto é valoroso uma pequena fagulha de luz, porque ele traz não somente o alívio emocional, mas traz também um renovo de esperança. Porque a partir do momento em que você tem o lampejo da luz,
Seus olhos agora não mais estão dispersos na escuridão extrema. Você tem uma referência. Você tem um ponto onde você pode direcionar os seus olhos. Você tem um ponto onde você pode estabelecer um novo princípio, um novo começo. E ali você vê renovar as suas possibilidades. Então, muitas vezes nós estamos no charco da depressão, da ansiedade, do problema, das condições intransponíveis humanamente falando, e não nos apercebemos que há mãos amigas estendidas intercedendo por nós, orações e preces sendo feitas em nosso favor, e ali você tem que simplesmente se despertar para que essas mãos te afaguem, te abracem, te acolham e você se refazer num novo levantar, no início de uma nova caminhada, mas você se prende na sua própria ignorância, na sua própria limitação, na sua própria dor, na sua própria culpa ou no seu próprio remorso, muitas vezes carregando no coração o sentimento da vingança, que não está aqui sendo colocado como certo ou errado, porque aqui não é um palco onde um juiz está expondo o seu parecer sentencial, e nem um advogado está fazendo sua função de paráclito para defender A ou B, mas é uma exposição de um homem, de um pai, de um amigo, de um irmão em Cristo, que nesse ponto entende o quanto a humanidade está sofrendo, e o quanto que dezenas e dezenas de pessoas estão descendo no vale do umbral, no vale dos suicidas, no vale do sofrimento, gemendo desesperadamente, arrependidos enormemente pelos segundos de desespero que levaram eles a tomar uma atitude desesperada, mas que tem uma consequência agora desastrosa no seu processo evolutivo. São minutos ou segundos decisivos que vão mudar a trajetória de uma caminhada, de uma reencarnação inteira. E quantos hoje, nesse momento, estão permitindo que essas energias negativas, essas influências maléficas, toda essa carga que polui a psicosfera do planeta e polui nossa mente, nossa alma, nossa essência, nos impedindo de perceber o quanto que a vida é uma bênção e o quanto que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, proporciona todos os recursos que nós precisamos para que a gente venha cumprir o nosso tempo nessa caminhada como vitoriosos. Essa preocupação, ela não é uma preocupação teórica, ela é uma preocupação vivencial. E, embora não haja a devida cobertura do processo, e se entende o porquê, isso tem sido recorrente. Fora aqueles que se entregam aos vícios, se entregam a situações deploráveis, não sendo atuantes passivos num desencarne prematuro, mas permitindo que outros sejam, que outros componentes sejam, que seja a química, que seja de forma negativa, através de um sentimento, até quando você se coloca numa situação de risco, seja pilotando uma moto ou guiando um carro, onde dentro de você, com as suas atitudes, você está chamando a morte. Você está provocando ali a cessação da sua vida através de atos irresponsáveis. E isso tudo tem um reflexo continuado na nossa caminhada evolutiva. E nossa estada nessa oportunidade não é como a apresentação de um ser perfeito que alcançou a perfeição, a plenitude do conhecimento e da consciência e que retornou dos planos superiores e veio aqui para esse mundo inferior trazer a solução dos problemas. Pelo contrário, é aquele que vem trazer suas cicatrizes, as marcas da sua queda, seus testemunhos de fracasso e de perda, e que se alguma coisa precisa ser asseverada e demonstrada, é a grande misericórdia de Deus, o seu soberano amor, e o quanto que isso se renova na nossa vida enquanto estamos debaixo desse teto solar que a vida terrena representa para nós. A oportunidade de parar, como eu disse no início, respirar,
sentir a vida, sentir a oportunidade que ela representa, assumir as consequências das suas atitudes, clamar por misericórdia, porque com certeza ela virá, as mãos amigas se estenderão e Deus abrirá uma porta, talvez onde não exista porta. Talvez você esteja procurando uma porta para ser destrancada. E talvez o que Deus quer fazer é abrir uma porta onde não existe porta, porque Ele pode fazer isso. Ele não precisa de uma porta ali estabelecida para que Ele faça a abertura da porta. Mas Ele pode criar uma porta, abrir uma porta onde a porta não existia e abrir para você, abrir para mim, abrir para nós uma oportunidade de uma transição por um caminho onde até então nós não imaginávamos ser possível. Ele pode fazer isso. Mas, como para Deus não existe mágica e para Deus existe processo, isso vai acontecendo de acordo com a nossa capacidade de interagir e compreender aquilo que Ele está fazendo. É um pai zeloso que quer dar uma lição de ensinamento para o crescimento dos seus filhos. É isso que Deus quer fazer. E é isso que Ele está fazendo agora, através da nossa vida, através da nossa oportunidade. Fazendo com que haja crescimento. E que esse crescimento ele proporcione amadurecimento espiritual para que nós venhamos a galgar situações mais complexas e possamos nos conduzir e conduzir os nossos irmãos numa caminhada conjunta, fraterna, de caridade, de amor, de verdade e de justiça. Olha, todos os dias as portas espirituais se abrem, os fios de prata são cortados de milhares de seres que nessa transição entram no mundo espiritual. Pouquíssimos são aqueles que entram cantando e sorrindo. A grande maioria transitam para o mundo de carne, para o mundo de umbral, o mundo de trevas, em remorso, em ódio, em repulsa, em extrema negatividade de sentimentos primitivos, sem se aperceber do processo que está acontecendo. Muitos não aceitam desprender do corpo físico, ficam apegados aos restos mortais como se ali estivesse o seu maior patrimônio, enquanto na verdade a porta do processo está aberta e ele tem a total liberdade de transitar por ela em paz e continuar recebendo os auxílios que são pertinentes ao processo, assim como uma criança recém-nascida que é recebida ali pelas mãos dos médicos, da enfermeira e acolhida pela mãe. Assim também, quando nós passamos por esse portal de transição, não nos falta auxílio. Talvez da própria mãe ou do próprio pai, que nos acolheu na nossa chegada a esse mundo físico, vai nos acolher também quando nós, na transição do mundo espiritual, entrarmos por ele. Seria uma grande bênção se assim fosse, para mim. Então, nessa oportunidade que nós encerramos, fica essa oportunidade de uma mensagem simples, mas muito importante. Respire a vida. Comece o seu dia respirando a vida. Se possível, olhe para uma flor ou uma planta, ou para o seu animal de estimação, olhe para ele e respire a vida, sinta a vida na sua plenitude. Olhe para o dia que inicia e veja como a oportunidade que Deus está te dando de uma semeadura. Seja verdadeiro e sincero com você mesmo. Seja verdadeiro e sincero com a sua necessidade, com a sua verdade, com o seu querer, com a sua alma, com a sua inquietação. E com certeza não faltará mãos amigas para te auxiliar. E entenda, nós temos uma vida continuada no plano espiritual. Não muda. O que você é, você vai continuar sendo. Sua essência vai permanecer íntegra. Somente as sensações é que vão cessar. E aí, eu repito uma frase que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.
Qual que é o seu tesouro? Seu tesouro é a comida, a bebida, a internet, é o dinheiro, são os prazeres da carne. O que alimenta a sua essência? E isso é continuado. E eu gosto muito do exemplo da água e da taça. A água é pura, mas a taça também precisa ser pura. Porque se a taça estiver suja e contaminada, ela vai contaminar toda a água. Então, primeiro nós temos que entender que a taça é uma simbologia do coração. Se o meu coração está contaminado por amarguras, por tristezas, por ressentimentos, por remorsos, por mágoas, por ódio, o que adianta a água pura do Evangelho? O que adianta a mensagem iluminada da paz? O que adianta o Espírito da Verdade penetrar no mais recôndito desse coração e tentar ali depositar algo de bom, sendo que tudo de bom que ali for colocado se perderá? Então vamos investir o nosso tempo em purificar o coração. Porque com certeza com o coração puro, limpo, nós abriremos espaços para que Deus, na sua infinita graça, vá nos acrescentando mais e mais da sua bondade. E aí um dia nós vamos poder fazer como Jesus, lá do alto da cruz, dizer assim: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E é muito interessante que quando o Pai olha para Cristo na cruz e olha para todas aquelas pessoas que ali estavam, ele vê o semblante do seu filho na humanidade. Ele não vê algozes, primitivos, ignorantes. Ele vê em cada homem, em cada mulher que viria a esse mundo, o rosto do seu filho. E aí ele passa a nos ter esse cuidado de promover que, como filhos, nós possamos receber o melhor do Pai. Só que a didática de Deus não é a didática do homem. A pedagogia divina não é a pedagogia do homem que acha que dar tudo, fazer tudo, suprir tudo, vai acrescentar ao seu filho ou à sua filha a condição real para que ele se desenvolva. A águia procura as alturas para construir o seu ninho. E ela faz um ninho bem revestido, bem protegido, porém ela faz o fundo do ninho frágil. Porque conforme o filhote vai crescendo e ele vai se encorpando, o fundo do ninho não vai resistir e vai romper. E quando aquele ninho romper, o que aquele filhote vai ter que fazer? Ele vai ter que bater asas e vai ter que voar. Porque ele não vai ter mais a proteção do ninho para promover o seu conforto diário. Deus também age dessa maneira. Muitas vezes, ele proporciona que o nosso ninho venha a ser destruído para que nós venhamos a bater asas e ganhar resistência e voar como águias. E como águias nós podemos ganhar o mundo. Deus seja louvado em Cristo.